Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula de algoritmos e vamos lá, vamos para o nosso último exemplo de vetores. Lembrando que vai uma lista de exercícios de vetores, tá, para vocês. Então podem ficar sossegados que vai ter bastante exercício assim como os outros. Então, aqui ó, vamos lá, aula 24, vai ser o nome do meu algoritmo e a gente vai ter o seguinte. Vamos supor que eu tenho um vetor e eu quero retornar o maior valor desse vetor, o maior valor armazenado nesse vetor, tá? Então eu quero fazer com que o meu programa ache o maior valor. Eu vou ter a variável vet, poderia ser valores, por exemplo, que vai ser do tipo vetor, vai ser de 1. Vamos fazer até 10 dados de inteiro. Então vou ter isso daqui, tá? E aqui eu vou ter um i do tipo inteiro e vou ter uma outra variável que eu vou chamar de maior. Então vou ter também um outro i aqui que vai ser o maior. Então o que a gente vai fazer? A gente vai percorrer esse vetor. Primeiro vamos preencher ele com valores aleatórios, claramente. Para isso eu vou usar a função para, laço de repetição. Certo? E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai preencher esse vetor. Então, escreval informe o i vírgula valor. Transformar o primeiro valor e aqui o leia. Ele vai ler meu valores na posição i. Perfeito. Feito isso, então vou ter armazenado vários valores em um vetor. Vai. Vetor de 10 posições. Agora eu preciso de garantir que eu consiga pegar o maior valor dentro desse vetor. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer com que a minha variável maior, tá, ela receba o meu vetor na primeira posição. Então, eu vou assumir que a minha variável maior ela tá com o primeiro valor na primeira posição. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer outro laço de repetição. Não tem problema de usar a mesma variável para o laço de repetição, ou seja, pode usar o i novamente. E aqui eu vou fazer um fim para. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma comparação. Se o nosso vetor, ou seja, nossos valores, na posição i, ele for maior que a variável maior, então o que eu vou fazer? Então, em C, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma troca. Eu vou fazer com que o meu maior ele receba o vetor, os valores na posição i. Certo? Então vai ser isso que vai acontecer. No fim, depois de fazer tudo isso, eu vou escrever aqui a variável maior. Então, escreval a maior, o maior valor é. Dois pontos, espaço, maior. Vamos ver se isso daqui tá certo. Então vamos salvar. Vai chamar aula 24, tá? E eu vou salvar isso daqui. Bom, vamos executar então para ver. Executou, vamos informar 10 valores. 5, 4, 3, 6, 8,
outro 8, 8, 6, 1, 9, 4. Olha lá, o nosso maior valor é 9. Então tá corretíssimo. Tá? Então o que que ele faz? Ele fica fazendo inversões, né? Ele faz a inversão dos números aqui dentro dessa variável. Então ele acha o maior, ele troca. Ele acha o maior, ele troca. E assim por diante. E dessa forma eu consigo descobrir qual que é o maior valor. Certo? Como fazer isso em linguagem de programação C? Vamos lá então. Tá aqui o nosso deve ser mais. Vamos minimizar ele. Pedir um novo código fonte. E vamos lá. Primeiramente a biblioteca. Include stdio.h, certo? Vou ter uma variável main, uma função main, que é a minha função principal, e vou declarar os vetores. Então, do tipo inteiro, vou ter valores de 10 posições, aqui se declara dessa forma, uma variável i e uma variável maior, ponto e vírgula. Agora, eu vou fazer então o laço de repetição, vou fazer também usando for, tá? E vamos fazer assim, ó, i recebendo 0 e 1, vamos fazer igual, né? Até i menor ou igual a 10, ponto e vírgula, ao passo de 1, i mais. Aqui eu posso pôr passo 1 ou não, ele entende, já expliquei isso em aulas anteriores. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali no outro, print f informe a porcentagem de valor, vírgula, e aqui um barra n para pular a linha. Então é formar o primeiro valor, forma o segundo valor, e aí vai. E aqui eu vou fazer um scanf para ler esses valores. Então ponto e vírgula aqui, porcentagem de, vírgula e comercial e o nome da variável que vai receber, que no caso é o valores na nossa posição i. Feito isso, o que eu vou fazer? O maior vai receber o valores na posição 1. Ou seja, feito isso, então eu já posso fazer um novo laço. Então vou copiar aqui para adiantar esse laço aqui para não ter que digitar ele todo de novo. Só vou fazer as adequações aqui, não vai existir isso. Então if, que aqui é o nosso C, valores na posição i, ele tem que ser maior que a variável maior. Se for, ocorre a troca, maior recebe valores na posição i, ponto e vírgula. Então ele vai fazer essa troca. E agora aqui no fim, ele vai fazer um printf escrevendo esse valor. Então, o maior valor é 2 pontos, esse é aqui não funciona, né? Não funciona caractere especial, porcentagem de vírgula valor, aliás, maior. Vamos ver aqui ele funcionando. Antes eu vou salvar, exemplo aula 24, exemplo aula 24. Ok, salvou, vamos lá. Compilar e executar. Então tá aqui, né, o nosso esquema, vamos lá. Então tem 3, 2, 1, 4, 3, 5, 6, 7, 8. O maior valor informado foi 6. Então tá pronto aqui a nossa função para determinar o maior valor informado dentro de um vetor. Certo? Bom,
Vamos fazer então um novo exercício aqui. Esse daqui já está salvo. Vou minimizar. Esse daqui também já está salvo. Vou pedir aqui um novo. E a gente vai fazer um exercício onde vai imprimir somente os números que estão nas posições pares de um vetor. Então vamos lá. Posição, aula 24. Posição do vetor. Então tá, vamos pegar lá de novo um vetor de 10 posições. Então vamos declarar ele aqui. Vet, pode ser qualquer nome de vetor. De 1 até 10. De inteiro. Então aqui eu tenho i, tá? Ponto e vírgula. Também inteiro, 2 pontos inteiro, não tem ponto e vírgula, né? Vamos fazer o nosso laço de repetição aqui. Agora eu vou fazer com enquanto, então para ir recebendo 1, enquanto i menor ou igual a 10, faça. Aqui então vou colocar aqui um fim enquanto. E vamos fazer o que? Vamos fazer a leitura do vetor. Então, ele vai fazer o que? Vamos fazer um escreval, né? Escreval informe um valor. Se vocês quiserem fazer aquele esquemático para ficar aparecendo o número do valor que está sendo informado, pode. Que eu não vou fazer para agilizar o nosso tempo. Ele vai ler o VET na posição I. Certo? Bom, feito isso, então, eu vou fazer novamente um esquema que tem que fazer o incremento do i, senão lá se encontra não funciona. Vou fazer novamente o esquemático para escrever, só que agora ele vai escrever esses valores desse vetor, somente os que estão armazenados na posição par do vetor. Então, só vai aparecer o que está na posição 2, na posição 4, na posição 6 e assim por diante. Então, vamos lá. Opa, me enrolei aqui. Somente que estão na posição 4 do vetor. Tá aqui. Então, vou fazer... Eu posso misturar os dois laços. Eu posso fazer um para agora. Para aí de 1 até 10 faz. E o fim para. Nada me impede, tá? De usar dois laços. Fim para. Se i, vamos falar módulo 2, ou seja, mod 2 igual a 0, então fim C. Então, se o i módulo 2 for igual a 0, então ele vai fazer o quê? Vai fazer a impressão. Então, escreval vet na posição I. Vamos ver. Vou salvar. Exemplo. Aula 24. Posição. Para não confundir com o outro. Vou salvar então aqui. Vamos lá, vamos executar esse cara. Vet na posição I. Linha incorreta. Terminar, é claro, né? Eu tenho que pôr um leia. Aqui, leia. E aí não vai funcionar mesmo. O que, que ele vai fazer com esse vet na posição I? Agora sim, executar. Vamos lá. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2,
2. Perceba que as posições par eu estou pondo todo o valor 2. Então ele tem que imprimir só 2. Aqui ele acabou imprimindo 23. 23 dividido por 2 não daria módulo 0, né? Vamos executar de novo, porque não era para ter digitado 23. Vamos fazer outro teste. Então vamos lá. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Agora ele só imprimiu 3. Então ele está imprimindo todos os números que estão na posição par. Então tá certo. Essa daqui é a posição 1, posição 2, 3, 4, 5, 6. Então eu só imprimi o que está nas posições pares do meu vetor. Então dá para fazer isso também, tá? Então tá aqui mais um exemplo. Vamos fazer ele lá no Deve Ser Mais Mais. Pedir um novo arquivo fonte e vamos lá. Vamos estar fazendo aqui o nosso programa então. Include stdio.h. Beleza, vou fazer um main. Certo? E agora aqui vamos lá. Ele vai ter então um int vet de 10 posições, certo? Depois eu vou ter um i e só, ponto e vírgula. E agora aqui vamos fazer então compara, tudo compara para, aliás, for, certo? Então aqui i recebendo 1, ponto e vírgula, até i menor ou igual a 10, ponto e vírgula, e mais, então ele vai fazer o que? Vai fazer a leitura então do meu vetor. Então printf informe o valor. E aqui o scanf porcentagem de vírgula e comercial vai ser o meu vet na posição i. Então ele vai receber isso. Fiz a leitura. Agora eu vou ter que garantir esse mesmo esquema para fazer a impressão. Então vou copiar, tá, esse cara aqui e vou colar aqui. Só para a gente ter uma ideia. Então vai ficar igualzinho, só que agora aqui eu vou fazer um printf com o vetor. Então vou vir aqui, vou colocar um if. Trazer para cá. Tá? Então tá aqui, eu tenho o if. Beleza. E módulo 2 foi igual a 0. Então, se o resto da divisão de i por 2 foi igual a 0, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir o vet na posição i. E aqui, obviamente, não basta só fazer isso, né? Eu tenho que pôr uma porcentagem de e aqui uma vírgula. E ainda um barra n. Para pular linhas, barra n. Aqui também. Então, vamos lá. Eu vou salvar. Opa, esse cara aqui, que eu vou chamar de exemplo aula 24.2 e vamos executar ele, compilar e já executar. Então tá aqui, informar o primeiro valor. Eu acho que tem algo errado. Vamos ver. Esse daqui vai ser o anterior, olha lá. O valor não é esse. Esse daqui então, fechar. Esse cara aqui que eu quero. Compila. Executa.
horas. Por quê? Por que que ele está trabalhando dessa forma? Eu vou fechar ele aqui, o deve ser mais, e vou abrir ele aqui novamente para limpar qualquer problema que possa dar, pedir um novo código fonte. E agora sim, vamos executar. Salvar, sim, vai substituir. Compilou. Compila e executa. E ele está trazendo o mesmo algoritmo, né? O algoritmo anterior. Por quê? Vou tentar salvar esse projeto com um nome diferente. Vou tentar debugar. Ele está trazendo aquele programa de classificar o menor. E não é isso que a gente quer. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer um Ctrl C, pode ter dado pau por causa do nome. Vou encerrar aqui, não vou salvar. Vamos lá no nosso projeto, nos códigos fontes do deve ser mais. Vou apagar esse cara aqui, tá? Eu vou dar outro nome. Vou limpar isso daqui de novo. Vou dar um novo nome pro projeto. Então vamos executar, compilar e executar. Vou dar nome assim, imprime par, imprime vet par. Vou pôr assim, aula 24. Vocês estão vendo aí que eu tive que mudar por conta disso. Salvar. E agora foi. Provavelmente estava dando erro por causa do nome. Ele estava executando outro arquivo. Vamos lá. 2, 3, 4, 3. 3, 4, 3, 4, 3. Só 3. Então tá certo. Nosso exemplo foi feito aí com sucesso. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Nessa aula é só. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Até mais.